Sim. Não existiu nenhuma lei restritiva quando o negro ainda escravo foi liberto em 1889 pela Lei Áurea, já existia a lei do ventre livre, aquela lei do sexagenário, já existiam várias leis. E outra coisa, aquelas leis estavam sendo burladas por quem? Exatamente por traficantes negros que estavam na África e vinham para Porto de Galinhas, acho que era no Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, que eles faziam o tráfico, aí era tráfico de escravo mesmo, porque a lei não permitia mais. Não permitia. Eles traziam esses escravos escondidos. Era tráfico mesmo de escravo, aí era tráfico. Porque até aquele momento, a gente chamava de tráfico de Estado, mas era aceito pelo Estado. Mas depois da abolição, eles mandaram aquela lei da vadiagem também. Tá, que aquela lei da vadiagem foi para prender os negros. Né? A lei da vadiagem pode ter sido para prender os negros, mas também, mas ela tem um sentido mais amplo, porque o Brasil sempre foi pródigo em desnível social e em pobreza. É também uma prova, uma forma de você não deixar as pessoas se organizarem. Sempre algo para evitar que as pessoas se organizem. Eu quero dizer o seguinte, que o Brasil nunca... A pessoa fala em racismo estrutural. Nunca houve racismo estrutural no Brasil. O cara que fala em racismo estrutural, ele é desonesto intelectual. Eu não estou falando que não houve escravidão, eu não estou falando que não foi um processo sofrido, sofrível, terrível. Essas pessoas que foram vendidos como escravos no Brasil já eram escravos na África, porque não há um processo do português, o espanhol, que principalmente era o público, e o americano, o inglês, que comprava os escravos, eles não iam caçar os escravos. Não havia caça ao escravo. Grupos rivais entravam em guerra, aprisionavam seus rivais e, na condição de escravos lá, eram vendidos para cá como escravos. Isso é a verdade, isso é a realidade. Ninguém veio para cá, ninguém foi caçado. Os caras aqui, não porque o europeu fosse bonzinho, é um filho da puta, mas ele ia lá e comprava. Bom, você faz a abolição da escravidão. Você faz ela e logo em sequência você não faz uma reforma agrária bem feita. A reforma agrária... Você não faz uma divisão de terra. Você não dá oportunidade para os escravos. Você larga aquela população na margem das cidades. E aí, logo em sequência, você mete uma lei da vadiagem onde não pode ficar na rua. Quem que tá na rua? Quem que vai preso? Concordo plenamente com isso. Então óbvio que depois da abolição teve uma lei que era de separação racial. Não era. Não era, porque a lei não dizia que era negro, que era negro vadiante. Mas a consequência dela foi prender escravo. Prender escravo. Os caras que eram escravos foram os caras que foram pra cadeia. E nordestino, que veio para o Rio de Janeiro. Os nordestinos eram negros? Quem tava na rua. Quem foi solto sem oportunidade foi quem foi preso. Peraí, calma, olha só. A gente pode subentender uma série de ações que foram tomadas em conjunto, aonde você tem um alcance muito maior. Por exemplo, quem criou favela no Rio de Janeiro não foi praticamente negro. A estrutura da favela do Rio de Janeiro nasce com nordestinos que vieram para cá na Guerra do Paraguai. Existem várias correntes da onde nasce ali na Gamboa, ali no Rio de Janeiro, ali atrás de onde é o Ministério da Guerra. Porque segundo ficou que teria sido acordado que cada um ganharia uma casa, quem lutou lá, e não ganharam porra nenhuma. Vieram para cá e começaram a fazer barracos ali atrás. Eram nordestinos também que estavam desempregados, vieram para cá e ficaram nessa condição de párias da sociedade, desabrigado. Aí, uma das correntes que fala que naquela região lá de Canudos, daquela região toda lá, existia um pé de árvore, uma fava, né? E... Fava. Tipo feijão, uma fava comprida, e que ali eles acharam aquela árvore parecida.
naquela região ali da Gamboa, ali, Morro de São Carlos, atrás ali da Central do Brasil. É ali que nasce a favela. Aí dizem que o termo favela vem disso aí, dessa fava. Aí, favela. Então é o seguinte, não houve nenhuma lei, por exemplo, nos Estados Unidos tinha escrito, aqui não entra negro. Aqui não entra negro. Negro não pode votar. Negro não pode ter propriedade aqui. E pior... E no Brasil, negro na rua vai ser preso. Lei da vadiagem. Não. Lei da vadiagem, vai ser preso. Ei, você não é candidato, não. Candidato aqui sou eu. Quem deveria fazer demagogia sou eu, não você. Eu não tô fazendo demagogia, não, pô. Eu tô falando a realidade. Essa galera foi presa, pô. E o nordestino era o quê? Quem se fudeu? Estado da Bahia, 98% da população é negra. Peraí, que 98%? Tinha escravo pra caralho. É a galera que se fudeu. Porra nenhuma. Olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, a lei era genérica, era pra todos. Não estava escrito ali que era pra negro. Eu entendo que era pra todos. Peraí, era pra todos. Agora é o seguinte... Mas o branco não se fudeu com essa lei igual o preto se fudeu. O branco pobre se fudeu. Quem mais se fudeu foi o preto. Se eu for... Bicho, era o que tinha mais. Resultado disso, você pode olhar a população carcerária do Brasil. A população carcerária do Brasil obedece exatamente à distribuição de cores do Brasil. A verdade é que a sociedade não queria ver o preto na rua. Peraí. A verdade é que a sociedade não queria ver o preto na rua. Quem é essa sociedade? Os caras acabaram com a escravidão e colocou tudo na rua e não queria ver na rua, meteu a lei da vadiagem. Quem era essa sociedade? Quem era essa sociedade? A elite brasileira. A elite, não é a sociedade. A sociedade brasileira é o conjunto de todos nós. Peraí, a sociedade... Você está falando da elite. A elite brasileira tem ódio. Tem ódio de pobre. Concordamos. Pobre. Tem ódio de pobre. Tem nojo. Tem ódio de pobre. Tá? Se ele for negro, aí é bom para ele, aí fica melhor ainda. Porque além de pobre, ele é preto. Então é o seguinte, a elite, ela precisa conviver. Exatamente. Então é o seguinte, agora, a nossa elite está cheia de negros também. A nossa elite está cheia de negros também. E que tem e guarda a mesma proporção. A única coisa que tem é o identitarismo que veio. Nós temos leis de segregação racial, as mais avançadas do mundo, e a gente não pode dar tiro no pé com isso. Nós somos o caminho do Brasil era virarmos uma raça sem cor. Uma cor brasileira. Concordo 100%. Cor brasileira. Porque os meus filhos... Eu sou europeu. Não digo isso com orgulho, com raiva, digo isso como informação. Sou europeu. Meus filhos, as minhas companheiras que tiveram filhos comigo, nenhuma delas era 100% branca. A última, inclusive, era parda. Parda, escrito na carteira. Parda. O meu filho mais novo já tem uma corzinha diferente dos outros. Digo de passagem que tem a cor mais bonita. Então é o seguinte, nós caminhamos para um processo de evolução. Depuração cultural, não é racial. Em que a gente pega todos esses erros do passado e não usa como muleta, como desculpa. Usa como apoio histórico do que não pode ser repetido. Eu não estou falando que a lei de segregação foi boa. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a estrutura foi boa. A elite que sempre tenta reagir para enquadrar todo mundo. Se ela mira em você, mas se ela puder levar a mim e ao Robertinho junto, ela leva. Não tem problema nenhum. E outra coisa, a nossa elite ainda é hipócrita. Ela ainda é hipócrita. Porque ninguém tem coragem de se assumir no que faz. Aqui todo mundo tem um costume feio de não ser objetivo. Não tem uma clareza. A minha mãe era espanhola. Ela falava assim, existe um costume no Brasil que eu não suporto. E sabe onde ela manifestava? Minha mãe tinha muito pouca escolaridade, porque ela nasceu em outra época, onde a mulher aprendia a ler e escrever num colégio de freira, para a costurar e a cozinhar lá, mais ou menos, para voltar para cá para casar. E ela era de uma família boa, de uma situação financeira boa. A minha mãe ficava revoltada com a coisa. Programa de auditório. E eu depois analisei o programa de auditório e falei assim, não é que minha mãe tinha razão? Por quê? O que é que acontece? A minha mãe chegava, existia para quem tem mais de 1.500 anos como eu,
Tá? Existia um programa de auditório que o mais sério de todos era o do Flávio Cavalcante. Eu ia falar. Flávio Cavalcante era o mais sério de todo. Que não era, o Chacrinha era uma zorra, o nego jogava tamanco um no outro, era palhaçada, era circo. Tá? O Flávio Cavalcante tinha aquele público. Aí tinha um cara lá chamado José Fernandes. O José Fernandes era o azedo, o odiável. Aí tinha uma tal de Márcia de Windsor, que era boazinha, dava nota 10 para todo mundo. Tá? E tinha os outros. A minha mãe olhava para aquilo e falava assim, ficava revoltada. Porque é o seguinte, estão aqui Rodrigo e Roberto. Tá? Um cantou Conceição, outro cantou Saudade da Minha Terra. Não tem problema. Aí dava o voto para a pessoa. Aí vinha o cara. Olha, Rodrigo, olha, você canta muito bem, você é maravilhoso, que voz linda que você tem. Poxa, que coisa fantástica, você canta igual um passarinho, mas eu vou ficar com o Roberto. Minha mãe fala, que falta de caráter. Mas que falta de caráter, coisa horrível. Tá? Aí o Zé Fernandes era o vilão, porque ele falava assim, Rodrigo, tu não canta merda nenhuma. Tu não canta nada. Tá? Pelo amor de Deus, vai procurar uma profissão decente, que tu não canta nada. Você é bom, você tem... O cara era visto como vilão. Porque o cara, no final das contas, ele não era o vilão. Ele era um crítico de música, tá? Que falava a verdade. Pedilado. É. Aí é o seguinte, o cara chegava e falava... Aí é o seguinte, aí minha mãe falava assim, sempre a pessoa se justificando porque quer ficar bem com todo mundo. E quando você quer ficar bem com todo mundo, você acaba não ficando bem com ninguém. É por isso que eu não me preocupo com a opinião dos outros. Eu estou pouco me lixando. Eu nem aí, eu nem leio mais comentário. Nem aí. Ah, quem me acompanha, quem sabe, quem está lá, interage comigo. Eu tenho um grupo forte que interage diretamente comigo todo dia nas lives. E aquilo ali é meu termômetro. Se alguém ali me corrige, eu recolho. Tá? Na sua live ali? Na minha live. A minha live ali, é pelo menos 1.500, 2.000, 2.500 pessoas todo dia. Mas a galera te corrige ali no chat ali? Não, às vezes alguém fala, levanta uma bola ali e eu falo assim, você está com a razão. E isso te faz refletir. Sim. É muito bom. O ponto antagônico é muito interessante quando ele é feito dentro da temática. Tá? Você tem que saber discernir se o cara está de sacanagem com você, está querendo tirar onda com você, tá querendo encher o saco, ou efetivamente o cara... Eu já dei esporro em gente lá, e o cara, não, eu não quis falar isso. Aí eu pedi desculpa, falar assim, a linguagem escrita é terrível, porque a linguagem falada é muito mais fácil você entender ironia, sarcasmo, alguma coisa. Na escrita tem alguns pontos, mas se o cara for prolixo, você não sabe. Ele escreveu tudo, detalhou muito, e você às vezes pode pegar de forma errada. Então a linguagem escrita tem suas armadilhas. Mas eu ali interajo com as pessoas. Agora, eu sou objetivo. Tá? Eu não vou mudar o meu modo de pensar, eu vou mudar meu modo de pensar sim. Eu, por exemplo, eu votei no Lula, eu fiz campanha para o Lula, eu votei nele e revotei nele, votei na Dilma e revotei na Dilma. Eu votei nessa turma do PT 4 vezes seguida. Até que um dia a ficha caiu, eu olhei e falei, isso é uma quadrilha. Isso é uma gangue. Eu não estou recebendo... Eu estou recebendo punição com isso. O meu canal é desmonetizado. Eu não tenho patrocínio. Não tenho nada, não tenho absolutamente nada. Eu faço canal no peito, na raça e com equipe que está sempre comigo. O pessoal sustenta o meu canal no Pix. Só. Não tem outra fonte. Nós temos, segundo o YouTube, nós temos discurso de ódio. Gente que andava do meu lado, que está lambendo o saco do PT, está enchendo as burras de dinheiro. Lavando a égua, levando dinheiro diretamente da Secom, do Caixa 2, disso, daquilo. Eu não preciso nem citar os nomes. Todo mundo se dando bem. Eu não estou ali para ganhar dinheiro. Eu não estou ali para fazer isso. Eu sei disso. Tá? Você nem precisa. Então é o seguinte, o que acontece? As pessoas pegam um padrão totalmente errado para analisar as coisas, com fígado, com isso, com aquilo. Cara, analisa as coisas friamente. É como eu falei, isso aqui é certo? Esquece que é Lula, esquece que é Bolsonaro. Isso aqui é certo? Não. Então é errado.
Porra, mas é o Lula. Rubão, é o Lula. Não é simples assim, tá, sabe por tá. quê? Eu vou te falar assim, o que é certo, todo mundo sabe. Mas é que antes de sair qualquer assunto do que é certo e do que é errado, é criada uma narrativa. Essa narrativa, ela direciona para o que vai ser o certo e o que é errado. Falta de caráter. Não é em todo mundo. A galera é influenciável. É influenciável. Para você que é cético, não. Você vai parar, mensurar e falar, não, isso aqui tá me manipulando. É malandragem, é canalice, né? É covardia em muitos casos. Uhum. Mas a grande maioria não, Rubão. A grande maioria, a hora que você cria a narrativa e vira para eles, fala assim, ó, não, já não pode tirar esse petróleo aqui não, porque vai agredir demais o meio ambiente. Vai foder o nosso país, vamos salvar a Amazônia. Eu tenho um exemplo clássico. Essa galera não vai, elas vão achar que é errado tirar o petróleo. Eu te dou um exemplo clássico do que é o erro de análise. E o cara não tá ruim não, tá? Ele tá querendo bem. Não, você vê o nível de idiotização que foi criado dentro da subcultura brasileira.